Na última aula, o que aconteceu? Nós falamos sobre o perigo que existe nos Mazalote, né? Inclusive nós tinha trazido Urashi, né? Urashi tinha falado sobre uma doença, né, de Cupri. Ele tinha falado também, eu vou ler o texto só para vocês lembrar. Elas serão luminárias no firmamento celeste para brilhar sobre a terra. E assim foi. O Urashi, ele vinha trazendo para nós, dentro dessas palavrinhas, né, o porquê que Deus apresentou ela como dizendo que ela deveria fixar o calendário, né? Ela tinha falado assim, ó: sejam luminárias, Deus disse, no firmamento celeste para distinguir entre dia e noite, e eles servirão como sinais de estações e para dias e anos. A ideia aqui começa o seguinte: aqui aparentemente muitas pessoas iriam imaginar que já estava falando sobre astrologia, por exemplo. Astro, no grego, por exemplo, ele tem a ver com os corpos celestiais, e logos tem a ver com palavras, então seria sinais. Então seja os corpos, as palavras dos corpos, ou seja, a escrita que os corpos celestes deixam. Isso é astrologia. Mas bem, a Torá não... Astrologia pode, viu? Não, vamos lá, gente, vamos galgar isso aí. Pode, que não pode adivinhação. O que não pode é o quê? Adivinhação. Ah, sim. O que acontece é o seguinte: Piromancia. não, nada disso aí vai ser benéfico. Antigamente eles viam até sombra. Vamos lá. O que acontece é o seguinte: peraí, só me dá um minuto. Deixa eu abrir as duas na mesma página. Isso. O que acontece é o seguinte: quando a gente lê aqui como sinais, a gente já imagina que está falando de astrologia. Mas na verdade não está falando de astrologia aqui. Entre as suas Deus do universo para ser criado. Eu preciso tomar aí. Você não toma? Toma, você não vai. O que acontece? Aqui na verdade nós estamos falando sobre outra coisa. Eu não bebo. Muitas pessoas pensam que o que acontece é assim: que existe 12 meses, né? Existe 30 dias ou 29 dias, existe 7 dias da semana, e assim foi. Geralmente a gente poderia falar isso para as pessoas lá fora. No mundo secular, um grupo de pessoas juntou, olharam para um objeto, falando que nem como se fosse Karl Marx, né? Não sabe qual é o objeto, depois define ele só depois que ele está pronto. Eu sei que essa ideia está errada, mas vamos lá, olha para a cadeira e fala o seguinte: olha, o que é isso? Eu não sei, vamos chamar de um nome? Vamos chamar de gato. Gato, a partir de hoje aquele ali se chama gato. E assim foi. Na maioria dos povos, as coisas não têm um sentido. Mas nós vem aprendendo que o mundo foi criado através do hebraico, que as coisas têm um sentido, e que Deus, ele tem um propósito na criação. E a história que nós estamos lendo, ela não está nos contando sobre a criação do mundo, porque pode ver que está como se fosse um caldeirão, um monte de ingredientes dentro, fazendo alguma coisa que nada mais é do que o propósito do porquê que Deus está criando o mundo. É isso que a Torá vem contar. O porquê Deus está criando o mundo. E não a ordem da criação. Bem, aqui a gente aprende o seguinte: sinais, querendo dizer o seguinte: Deus já tinha na intenção dele de colocar um povo para ser a luz para todos os outros povos. Deus tinha a intenção de trazer um homem, Abraão, para ele ser a luz para as demais nações, como o sol. Ele também tinha a intenção de que os povos pudessem refletir essa luz, esse aprendizado, não para serem maior do que eles. Uma descrição que tem no Midrash, que a lua e o sol, né, a lua foi diminuída, a lua e o sol brigaram com Deus. Na verdade, a lua falou para Deus por que tudo Deus fez o maior ou menor, e os dois fizeram igual, a lua ficou menor. E aqui, a gente aprende que tem uma intenção também. A ideia da criação da lua faz parte de dizer que os povos vão refletir o brilho do povo judeu. Não estamos aqui para ser o povo judeu. A ideia também
de que o povo judeu vai ter 12 filhos. Jacó, Israel, teve 12 filhos. Deus queria dividir em 12 tribos, em 12 tipos de intenção e de instrução. O que Deus não aceita é o uniformismo, uma coisa sem vida, onde todo mundo tem que ser aquilo. Deus, ele é a favor daquilo que ela visa, o individualismo próprio. E aqui a gente aprende o seguinte: seja como sinais. O céu, as estrelas, elas estão apenas representando as intenções que Deus queria na criação. Então é por isso que existe 12 meses, porque haveria 12 tribos. A intenção de Deus já era que existisse 12 tribos. Sendo assim, assim ficou 12 meses. Toda a história da criação, na verdade, ela não passa de um relato da vida dos patriarcas. E não os patriarcas, eles estão representados pelas estrelas, pelo céu. Isso é um erro comum. Então a gente vai ver, por exemplo, na Torá, por exemplo, a gente chega em Tirei, é Libra, né? A balança, Sim. setembro, outubro a setembro. Inclusive, o calendário normal nunca bate, né? Nunca vai bater. Os signos, os astros, a contagem dos astros com o calendário secular, porque sempre vai cair no meio do mês, no fim do mês, alguma coisa assim. Eu não sei muito bem. Já no calendário judaico, não. Graças a Deus. A Hashem faz tudo de uma forma que ela seja racional, que seja de uma forma que nós possamos enxergar, que nós possamos calcular isso, que nós possamos sentir isso. Então, representado pela balança, justamente o mês de Rosh Hashanah, onde o mundo é julgado. Acontece que o povo judeu peca. E Moshe sobe lá em cima para pedir que Hashem perdoe o povo judeu. E Hashem resolve perdoar o povo judeu. E quando acontece isso, nós estamos aqui no mês de Virgem, querendo dizer que o povo judeu ficou imaculado. A ideia da Virgem é essa, está imaculado, sem mancha. Então, em seguida, nós temos o Yom Kippur, o dia do perdão. Ou seja, todas as festividades da Torá, ela vai cair, vai casar exatamente com cada mês e cada astro no céu. E não é à toa. E isso é o que a Torá está dizendo que sejam sinais. Não é que isso está representando os sinais da própria história da Torá, da própria verdade da Torá. Assim como as 7 leis de Noa, ela é representada no céu através do arco-íris, com 7 cores no arco-íris. E assim como ela também é representada através de um arco invertido, que é um sinal de rendição, como se Deus tivesse se rendido. Porque ele fala: não voltarei a destruir o homem por causa de sua maldade, de seu erro, porque ele já tem essa má índole desde o ventre da mãe dele. Eu não vou mais destruir a terra, não vou mais destruir o homem, eu não vou destruir mais os animais por causa dele, porque isso aí já está na natureza dele. Ele já vem com esse problema já de natureza, não vou mais fazer isso. E aqui a gente aprende que Deus inverteu o arco, então. Porque antigamente, tipo até recentemente, o arco ele era usado como o maior instrumento de guerra, de caça e de tudo desde que o mundo é mundo. Desde Adão e Eva, a história é essa. Então ele representa a história também da humanidade. O próprio Caim morreu através de uma flecha atirada por um arco. Ou seja, a história da humanidade ela é repleta também através da espada, através do arco, através do escudo. Então, por mais que hoje nós não faz uso dessas ferramentas como antigamente, ela ainda representa. Deus escolheu esse símbolo para representar o arco-íris. Quando uma pessoa ela queria se render, ela erguia o arco, aponta para cima, ao contrário, como se estivesse apontando para ela, né? Então a corda ficava para cima, a extremidade do arco curva ficava para baixo. Não está em posição de ataque. E ficava em posição tipo de rendição. A mesma coisa Deus fez. Ele está em cima, no Shammai, nos céus. A representação do arco-íris está assim, querendo dizer que tipo Deus se rendeu. Ou seja, não que Deus aceitou,
Ele simplesmente não vai continuar lutando. Todas essas representações, elas fazem parte. E isso que a Torá vem falar, olha, sinais. Interessante que quando chove muito acaba aparecendo, né? Que Quando chove muito, o arco-íris acaba aparecendo com esse forma do ar. Não é toda chuva que ele aparece. Mesmo quando chove bastante, nem toda chuva ele aparece. Mas às vezes ele aparece. E aqui é uma coisa interessante, porque às vezes mal choveu, ou nem começou a chover, às vezes o tempo só enche de nuvem, e logo ele aparece. Meu sobrinho fala pra mim assim, o A gente- arco-íris só aparece aqui no bairro do Santa Paulina. Que ele vai lá em casa, quando chove, não aparece lá. Mas aqui no Santa Paulina aparece mesmo. A Toda vez gente que chove, fala né? o seguinte, quando a gente vê o arco-íris, a gente fala o seguinte: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, o Rei do Universo, que lembras do teu pacto. Bendito sejas tu, Rei do Universo, que lembra do teu pacto. Lembras do teu pacto. Essa bênção, a gente faz ela toda vez que a gente vê o arco-íris, né? E existe a bênção também quando a gente vê um raio, existe a bênção quando a gente vê... Outra hora a gente fala sobre bênçãos. Mas é isso que o texto da Torá vai falar. Então, sinais. Os sinais da própria Torá. O Os raio tem um acontecimentos. significado dentro da Torá? Então, tudo tem. Tem? Até a flor nova, um aroma novo, perdão, uma semente nova, uma fruta nova, também vai entrar com bênçãos diferentes. Uma fruta que você não viu esse ano, você faz uma bênção para ela. Mas tudo bem, vamos continuando aqui. Ó. O texto da Torá vem e fala o seguinte: para distinguir entre dia e noite. E nós já tinha, né, trazido um pouco também sobre isso, que até então nós estávamos falando que Deus tinha separado uma recompensa para o justo e uma punição, não vou dizer uma punição, vamos falar assim, vamos falar, vai receber bênção de Deus, bondade de Deus, mas não vai ser a bondade que ela é completa. Vai ser como se você estivesse recebendo uma bênção, recebendo a luz de Deus pelas costas. Não é algo completo para os ímpios, ou seja, dia e noite. E agora aqui a gente vem com uma coisa mais firme, mais clara, né? Porque eles servirão como sinais. Quando as luminárias são, diz Urash, são eclipsadas, isso é um mau presságio para o mundo. Conforme está escrito, e a partir dos sinais do céu, não se assustem, pois ao cumprirem a vontade de Deus, vocês não precisarão se preocupar com as calamidades. Aqui a gente aprende uma outra coisa. O céu, ele realmente representa coisas que estão para acontecer. E, em suma, a humanidade, ela está presa nesses sinais que aparecem no céu. Mas não é que as estrelas têm poder. Não é como se a lua tivesse poder. Por mais que a gente faça uma benção para a lua todo mês, a gente não pode olhar o tempo todo para a lua. A gente olha para a lua e faz a benção e não fica olhando para a lua, né? Como se fosse falando para a benção, para a lua, né? Nós estamos, na verdade, falando para Hashem, falando para Deus, Senão seria por idolatria, ter né? criado ali a lua, exatamente. E a cada 28 anos a gente faz uma benção para o sol. Agora... 28 anos. 28 anos. O Demora sol tá com menos prestígio que a lua, hein? Bem, por outro lado, fizeram mais idolatria com o sol, então é bom a gente tomar cuidado. Verdade. Bem, vamos lá. O que acontece? A gente faz, por exemplo, a bênção para a lua, certo? Mas, na verdade, a gente está louvando a Deus. A gente não fala para a lua. Lua, não, a gente fala para Hashem. Bendito és tu, Hashem. Achei O primeiro. Criador da lua. Hum. A gente não fala para a lua. A gente não fala nós não dirige palavra para a lua. Nem para o sol, nós não dirige palavra para o falecido. Agradece a Hashem pela existência da lua, né? Pela criação da lua, exatamente. Então é um pouco diferente. Agora vamos entender o seguinte. O que acontece é que isso aqui é um ponto que eu quero trazer com calma, porque muita gente peca nesse assunto. Alguns pensam que não existe. Tipo, os sinais do céu não influenciam. Não, influencia. Não só daquilo que a gente está acostumado a ver. A lua mexe na maré,
Ela dita quando a melhor época para crescimento do milho, da mandioca. Ela dita qual a melhor época para o crescimento do bambu. Né? Tem, uma vez por ano o bambu tem o próprio mês de crescimento que é formado em alguns dias, que é motivado também pelo céu. Tudo é guiado pelo céu. Mas os sábios também, os mestres de Kabbalah, do povo judeu, eles falaram o seguinte, por exemplo, que uma criança, para ser saudável, ela tem que nascer com mais de 7 meses. Se ela nasce com menos de 7 meses, ela obrigatoriamente vai nascer doente. A resposta é, a gente fica perguntando, por quê? Não pode nascer de 6 meses saudável, não? Não. Por quê? Por causa que ela não conseguiu passar pelas 7 emoções principais, que é guiado pelos 7 planetas. Se ela não conseguiu passar a descida dela nas Sefirot, ela não passou direito pelos 7 planetas, e aqui é claro que a gente não está falando da maneira astrológica que o mundo conhece, porque tipo, a Lua é também considerada um planeta. Se ela não conseguiu passar direito pelos 7 planetas, então automaticamente, se ela não teve essa conexão com esses 7 mundos, automaticamente ela vai nascer doente. Porque cada mundo forma uma parte específica dentro dele. Ela traz a força e a vitalidade para aquilo. Então, quando a gente olha o texto dessa forma, a gente pega o Talmud e olha dessa forma, o que a gente imagina? O céu ele dita as nossas ações e acabou. Vamos falar que nem livre-arbítrio tem mais. Mas não é bem assim, a gente sabe disso. Deus chamou para Abraão, falei no conteúdo passado, no nosso encontro passado, que Deus falou para Abraão, saia para fora e olhe para as estrelas de cima. E ele contou as estrelas embaixo. Quer dizer que ele estava superior às estrelas, acima das estrelas. Ou seja, os astros não podem influenciar. Mas o que isso significa? Qual que é a ideia disso aqui? Os astros, eles simplesmente repetem algo que está superior a eles ainda. Eu não falei os 7 planetas, 7 Sefirot, as 7 emoções? Aqui você precisa entender o seguinte. Os planetas eles estão repetindo aquilo que acontece nos céus. Nos céus espiritual. Nas Sefirot. Nos Olãs, principalmente de Yetzirah. Geralmente, em todo aquilo que é chamado de Zerumpim, formado por 7 Sefirot específicas. Debaixo de Chokhmah, Binah e Da'at vem todas essas 7. E essas 7 é as que fazem parte disso que eu estou falando agora. Esses mundos que eu estou falando, eles estão regidos, essas estrelas, elas só estão repetindo o que está acontecendo nas Sefirot. Quem governa as Sefirot é Hashem. Hashem, ele ilumina como um raio, e esse raio ele se divide criando particularidades, que é uma forma de como Hashem se expressa nesse mundo. Ora com bondade, ora com severidade, ora e assim por diante, vai descendo. É uma forma dele se expressar, ainda é ele. Cada uma dessas emoções que vão estar ligadas, e cada um desses planetas que vão estar ligados nessa Sefirot, quando eles aparecem lá no céu, não é que eles estão decretando. Não é a lua que decreta para a maré subir ou para a maré descer. E nem a rotação dela que faz isso. É o decreto de Hashem que vem através dos mundos espirituais. Que ela recebe como um canal desse mundo e então ela passa para o mundo físico. Ela que obedece um comando de Hashem. Ela só está repetindo. Imagina o seguinte. Se você pega um laser muito potente, ele pode cortar até pedra. Como que eu faço uma luz de um laser tocar na minha pele sem doer? Eu preciso simplesmente diminuir a intensidade dele. Eu preciso colocar filtros e mais filtros e mais filtros, até que simplesmente aquela luz possa tocar em mim e não doer mais. Isso são os mundos espirituais. Eles são formas de condensar a presença divina de Deus, o poder infinito dele. Ele é chamado de En Sof, quer dizer infinito. E através de cada um desses mundos, ele fica cada vez menor ao ponto de nós receber. Para finalizar e chegar no nosso mundo, todas as coisas que são decretadas no céu, elas vão repercutir através dos astros.
Então, a palavra é, tipo, como falar? Do signo, né? Astrologia, Como astronomia, falar? Constelação. constelação. As constelações que formam os signos, em hebraico não tem isso daí. A gente chama de Mazalot. Mazalot vem de uma outra palavra. A palavra é Mazal. Mazal é sorte. Só que Mazal, ele não é o segredo. Mazal é sorte, mas peraí. Sorte, as pessoas entendem sorte como o quê? Como alguma coisa que aconteceu do acaso. E pro povo judeu só existe providência divina, só existe Deus agindo no mundo. Então, tem como acaso. que pode existir sorte? Não existe sorte. Então, o que é Mazalot? Por isso que eu falei, eu quero dar um ponto e tratar esse assunto com calma. Porque daqui isso é muita idolatria. Isso aqui é o ninho de centenas de idolatria, sem brincadeira. Se não entender bem esse ponto, é muito perigoso. Mazal, sorte, ela vem de uma outra palavra. Vem de Mozel ou Mezel. Mozel, ele na verdade quer dizer pingar. Se escreve com as mesmas letras. Pingar. Querendo dizer o seguinte, o que é o Mazal? Mazal é tipo, em vez de você ter uma torneira ligada em toda a expressão divina, você está em apenas uma gotinha do divino pingando em você. E isso é o que as Mazalot faz. Elas trazem de forma, como fala, menos intensa a presença do divino. Do divino, elas não fazem nada. Elas é o canal. De maneira nenhuma a gente reza para elas, agradece elas, venera elas, ou faz canções e músicas e poemas ou qualquer coisa para elogiar elas. Não é esse o nosso foco, isso é idolatria. Tem que entender que tudo é axé. E por isso que eu quis trazer isso com muita calma, né? Porque imagine que eu tenho um empregado. Vocês chegam aqui, tá todo mundo aqui, pá. Ele vem e serve um café, uma cerveja, alguma coisa para nós. Vocês vão agradecer o empregado, né? Obrigado. As luzes no céu, as luminárias no céu, as constelações no céu, elas podem ser interpretadas como o ministro do rei. O rei, ele tem todo o poder, ele que faz todos os decretos, ele que assina tudo, mas são os ministros que levam os seus decretos, que levam as suas cartas assinadas com o carimbo do rei. Os ministros é que desenvolvem todo o trabalho. E é comum as pessoas entender que as estrelas são os ministros do rei. E acharem que elas podem dizer, então, para o ministro, como é cordial a gente falar com o ser humano, né? Obrigado. Aparentemente, essa lógica é a que precede hoje em dia. Que as pessoas, por mais que elas não venerem, hoje, atualmente, o sol, a lua não é comum, não é tão comum, pelo menos aqui no Ocidente. É comum elas serem gratas para o sol, serem gratas, serem agradecidas à lua, às estrelas, né, vamos falar assim, a astrologia e todos os seus signos, e todos os seus trabalhos, seus mapas astrais estranhos, nada judaicos. E é comum elas entender que elas estão, na verdade, honrando, né, o ministro do rei, que seria como honrar o rei. Vocês acham que isso está certo? Faz sentido isso para vocês? Vocês acham que é correto agradecer a lua, o sol? Por quê? Eu agradecer a lua e o sol, já no entendimento de que a Shem é quem faz a ordenança do que a lua vai fazendo, faz esse sentido. Mas Não aparentemente, estaria idolatrando a lua de modo direto. aparentemente quando fala, né? De modo O direto. empregado chega pra gente e fala, Não, mas agradece. veja bem, olha só, no caso do O que você empregado, na colocação que você colocou do Vamos empregado. lá. Fica estranho se o empregado vier me servir e eu agradecer. Eu vou ser o rei em vez do empregado, ele que tá Então, o certo trabalhando. é agradecer o empregado. Ele que tá trabalhando. Não parece justo? Boa, boa. Esse é o pensamento de 100% das pessoas, quase.
Mas não. Acontece o seguinte, a lua, o sol, as estrelas, eles não têm livre-arbítrio. Então, na verdade, eles não são empregados. É isso que as pessoas confundem. Eles não são ministro. Na verdade, eles são a bandeja. Tá o copo, tá a cerveja em cima, tá a garrafa de café, tá a bandeja. Mas a bandeja, você não fala obrigado pra bandeja. Você fala obrigado pro servo. Servo é aquele que tem livre-arbítrio. Mas que ele tá ganhando, tá recebendo, ele vai receber o Olam Rabá. Servo são os mestres, são os sábios, que vem e traz a vontade do divino para nós. A bandeja, essa sorte que vem através de uma reza que eu posso fazer para você, uma reza que eu posso fazer para você, as coisas que vão acontecer por trás, isso são as bandejas. Você não agradece o copo, a xícara, a bandeja. Você entende? Então a gente devemos prestar honra com o ser humano. Isso é verdade. Mas não para aquilo que não tem livre-arbítrio. Nem mesmo os anjos têm livre-arbítrio. E aqui está a confusão das pessoas. As pessoas imaginam como se eles fossem grandes emissários, como se eles fossem grandes enviados, como se eles fossem... E não, na verdade, não é bem por aí. Na verdade, eles não podem... O sol não pode falar o seguinte, olha, hoje eu vou tirar férias. Eu preciso de uma folga. Já faz... Vamos falar da ordem da criação, que nós conhece, 5.784 anos que eu estou irradiando. Hoje eu vou fazer sombra, vou esfriar um pouco, e amanhã eu volto. Ele não consegue fazer isso. Hoje ele fez com a permissão do Dirachei, né? Não é nem uma permissão. Ele simplesmente não tem nem a ideia de fazer isso. Ele não passa dentro dele. Ou seja, ele nada mais é do que o canal do divino. Jamais ele representa o divino. E esse é o segredo que o Urashi também vem trazer aqui para nós. Muito cuidado. Quando a gente está lendo as escrituras, a gente vai ver diversos lugares falando do sol, da lua, dando símbolos e marcando épocas através das estrelas. A gente vamos ver isso. Mas eles não são, de maneira nenhuma, independentes. Têm livre-arbítrio, têm vontade própria, têm consciência de si próprio. Eles são apenas canais. E o povo judeu, agora para a gente finalizar esse tema e passar para o restante, é proibido consultar os astros de forma a retirar deles uma forma de eles serem guiados por isso. Então, por exemplo, é o seguinte, a terça-feira é um ótimo dia para começar um negócio. Terça-feira é um ótimo dia para você começar um negócio. Mas se você não começou o seu negócio na terça-feira, não quer dizer que o seu negócio vai falir. Se você não começou uma empresa ou seu empreendimento na terça-feira, não quer dizer que o seu negócio vai falir. Quarta-feira é um péssimo dia, é um dia para ficar doente. Mas não quer dizer que toda quarta-feira você vai ficar doente. Segunda e quarta nunca. Quarta-feira é dia para ficar doente. Esse é o melhor dia para negócio. O que nós temos que entender aqui na Torá é o seguinte. Quando a gente fala que são gotas, está pingando, está gotejando, a divina, quer dizer o seguinte, o divino ele está presente naquilo, mas o nosso livre-arbítrio é que vai difundir o que é e o que não é. O povo judeu ele tem uma obrigação de não consultar o futuro, é proibida para eles, e não viver de acordo com a influência dos astros também. Então ele falou assim, olha, eu vou fazer um negócio, então o melhor negócio para fazer é na quinta, eu vou fazer na quinta. Não é bem por aí. Faz o seu negócio na quarta mesmo, não vai ter problema nenhum. A ideia é que o povo judeu, ele deve ser guiado acima desses corpos. Lembra que eu falei? Romá, Biná, Daat, vem os 7 mundos embaixo. Eu falei que Abraão, ele estava acima das estrelas. Abraão, ele está naquilo que é conhecido como Atzilut, ou conhecido como Romá também, às vezes é trazido assim. Ou seja, ele está acima dos astros, ele está no nível do intelecto. Através do intelecto você consegue dominar o coração, as emoções, é o que diz o Tânia. E através de controlar as emoções, você pode literalmente mudar toda a vontade divina a seu respeito.
Você pode mudar todo um mazal ao seu respeito à sua volta. Você pode simplesmente mudar o mundo à sua volta através do cumprimento da Torá. Quando você está acima das emoções, o mundo não mais te controla. Ele te influencia, você influencia o mundo. Porém, aqui nós temos um detalhe. Não é proibido para o Bnei Noah querer utilizar o potencial desses gotejamentos de luz divina, vamos falar assim, porque isso quer dizer mazal, sorte, dessas gotas de luz divina, não é errado ele utilizar isso para potencializar a vida dele. Para o judeu, não. Para o Bnei Noah, pode. Então o Bnei Noah, ele pode utilizar da astrologia para ele tirar o melhor proveito dele, tirar a melhor sorte dele, vamos dizer o seguinte. Porém, ele não deve confiar na sorte, como se a sorte fosse independente da vontade de Hashem. Ao fazer isso, ele atribui à sorte uma entidade com poder próprio. E essa individualidade atribuída é idolatria, e o Bnei Noah é proibido do pecado de idolatria. E esse pecado, ele é muito complicado. Eu falei que é permitido o Bnei Noah se apoiar nisso. E ao mesmo tempo não. Porque veja só. Imagina que uma pessoa, ela não tem o eu refinado. Ela fala o seguinte, eu vou jogar no tigrinho. Tá bom. Por que eu vou ganhar? Ela fala a mesma coisa pro cigarro. Eu vou fumar. Por que eu não vou ficar com câncer? Eu vou mexer no celular durante o trânsito. Por que eu não vou bater? Ela já se colocou como uma deidade. Como uma entidade suprema. Porque com ela o mal não acontece. Sendo assim, ela já se colocou como um ídolo. Isso já é idolatria para o Bnei Noah. Então, se uma pessoa não tiver num nível conhecido também como o Benoni, que é o mínimo exigido para uma pessoa conseguir receber o Olam Rabá, se não tiver no nível de um Benoni, que é conhecido também como um intermediário, é uma pessoa que, por mais que ela possa ter o desejo de algo que não é totalmente permitido, ela jamais deixaria suas ações, sua prática e até mesmo o seu pensamento se manter em alguma coisa que não é totalmente pura e santa para Hashem. Uma pessoa não conseguiu chegar nem no nível de Benoni, e sim, às vezes por um rabino falar, ele nunca vai falar isso aqui que eu vou falar agora, porque para ele é muito sim ou não, branco ou preto, né? Existe o tzadik, existe o Benoni, e tudo além disso aí acabou. Mas não é bem por aí. No nosso nível, a gente está acostumado, nas comunidades Bnei Noah, pessoas que estão iniciando agora, estão aprendendo agora, não sabem nem o nome das coisas, não sabem o nome do céu, nem sabem que céu não existe no singular, só no plural. A coisa está tão complicada para ele, que ele está... Então, se eu falo com uma pessoa, você pode se basear na sorte, através da astrologia, vamos falar assim, através das mazalot, para tirar o melhor potencial no seu emprego, o melhor potencial no seu casamento, o melhor potencial, provavelmente ele vai errar. Amanhã ele vai procurar as casas. Amanhã ele vai errar. Então eu não posso falar isso. A verdade é que eu sou obrigado a falar para uma pessoa normal, uma pessoa comum, eu sou obrigado a falar para ela o seguinte, o Bnei Noah também é proibido de se basear nisso daí. Não que é de fato. Mas eu tenho que falar. Por quê? Porque ele talvez precisa conhecer o que é um Bnei Noah. Bnei Noah é um nível muito sagrado. Abraham era um Bnei Noah. O Shen era um Bnei Noah. E Shen é um sacerdote. Um sacerdote. O que é um Bnei Noah? Então, o mundo diz que o Bnei Noah ele pode chegar no nível do Cohen Hagadol. Um grande sacerdote, chamado sumo sacerdote. Aquele que no povo judeu só tem um. E o vice. Mas tipo, só tem um por ano, vamos falar assim. E o Bnei Noah pode chegar nesse nível, ele pode galgar até esse nível poderoso. Mas é um nível de trabalho espiritual. É um nível que trabalha o coração. É um nível que trabalha o olho. É um nível que trabalha a mente. Até o tipo de pensamento que ele vai alimentar. O tipo de coisa que ele vai ficar olhando. O tipo de palavras que ele vai usar. Esse nível do Bnei Noah, ele trabalha. De forma a não errar. Eu tenho um livro aí que fala o seguinte. A expressão Bnei Noah, quando ela é usada por Deus, ela nunca é usada para alguém que peca. Alguém que falha.
para alguém que cai de nível, para alguém que não tem firmeza espiritual, para alguém que não é santo, sagrado. Isso é algo muito sério. Hoje em dia a gente fala, todo mundo é Benenua, mas será que todo mundo é santo, sagrado? Cara, tá fraco ainda, Benenua, hein? Você entendeu? Bonito. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente vê que Deus vai falar sobre a Torre de Babel, ele fala os filhos de Adão. Vamos, descemos para olhar o trabalho dos filhos de Adão. Que ele falou o seguinte, olha, Adão também errou, esses aí também erram. Mas quando ele vem falar na Torá sobre os Bnei Noa, os filhos de Noa, ele fala só para aquelas pessoas que eram justas. E aqui a gente aprende o seguinte, Deus ele fez dentro da palavra Adam, no termo Bnei Adam, ele fez uma categoria de dizer, Bnei Adam é toda a humanidade. Toda a humanidade é Bnei Adam. Toda a humanidade, conforme Isaías, não há homem que venha para esse mundo que não erre. Toda a humanidade é Bnei Adam. Mas existe dentro da humanidade o potencial dentro de cada um de nós de sermos capazes de deixarmos a nossa velha natureza para trás. E isso é um Bnei Noa. É possível a pessoa comum alcançar o nível de santidade, cara? Sim. Tem um livro chamado Tânia. Como? Tem um livro chamado Tânia. Tânia. A gente sempre usa ele na forma comentada, principalmente nós Bnei Noa, nunca na forma sem comentário, porque a gente vai errar, vai se perder lá dentro. Tem muita sabedoria. E através do Tânia, a gente aprende que qualquer ser humano ele é capaz de chegar ao nível de tzadik. Não só o Tânia, tipo, toda a Torá fala isso, mas o Tânia, ele traz isso de uma forma muito clara, muito limpa, de forma a gente pegar muito bem, entender bem. A Torá, ela tem todas as informações, porém, elas estão dentro de histórias, elas estão dentro de parábolas, elas estão recheadas com tantas outras informações, que às vezes nós simplesmente passa batido em cima de uma informação, de uma pequena frase que ela deixou ali dizendo isso. O Tânia, ele vem, esclarece e abre a nossa visão para isso daí. E depois eu posso estar mostrando esse livro para você. O que acontece? Esse é o ponto que eu quero chegar aqui. Muita coisa para nós é permitido. Muita coisa para nós é permitido. Porém, muita coisa para o nível espiritual nosso pode ser considerado proibido. Porque se o nosso nível espiritual não for capaz de olhar para as palavras do texto da Torá e não interpretar eles de qualquer forma, de qualquer jeito, nós vamos cometer esse tipo de idolatria também. Onde a gente aprende isso? A gente aprende isso dos filhos de Adão que saiu do jardim. Adão saiu do jardim. Adão sabia de todas as coisas. Tinha tudo revelado para ele. Ele saiu do jardim, ele perdeu um pouco do nível dele. E os filhos deles nasceram no jardim do Éden. Não comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, saíram santo, perfeito, incrível, imaculado. E passa simplesmente algum tempo. E o erro, através de não saber controlar os desejos que eles não estavam acostumados naquele mundo, que no céu, vamos falar assim, não existe materialidade, não existe substância. Então lá você não vai ter problemas, por mais que tudo lá seja uma consciência, lá você não vai ter problema com algo que está no seu sangue, com um sentimento que ele tenta invadir a sua consciência. No Shammai, nos céus, que é no plural, Shammai não existe céu no singular, nos céus onde Adão estava, no jardim, no Gan Eden, no jardim do Éden, eles tudo em forma de consciência, porque o céu é totalmente isso, não tem matéria, não tem nada de materialidade, de substância, então eles lidavam através de expressões de consciências. Mas uma vez no corpo, o corpo também expressa as suas vontades. A gente já vê o problema de Caim, que ele já cai de nível matando seu irmão. E a gente vê mais pra frente que Caim tem um filho, o nome desse filho era Hanor, Enoque. E esse filho, ele tem um filho chamado Enosh. Enosh, isso, se eu não me engano. E Enosh fala o seguinte, a Torá: nesses dias começaram a
chamar por Deus. Só que a palavra que é usada no hebraico, o chamar que é usado, não é um chamar que é usado geralmente para texto sagrado. É uma conotação vulgar. Querendo dizer que eles começaram a chamar de forma errada a Deus. Eles começaram a agradecer aos astros. Simplesmente acabaram de sair do Jardim do Éden. Acabaram de sair dos céus. Eles já entenderam que tinham que agradecer ao servo, pensando que o servo era a bandeja, e a bandeja era o servo. Em vez de ele honrar Adão, o conhecimento de Adão, em vez de honrar o conhecimento de Shet, de Sete. Mas quando ele sai do céu, ele não se esquece do céu rápido? Não. Porque ele está na substância agora. Não. Ele está no físico. Uma vez ele que tem você memória ganha... do céu, é isso que eu estou falando. Exato. Para poder ele continuar fazendo Uma vez o que tinha você lá. uma vez que você tem um corpo, realmente você não tem mais a ilimitação da alma. A alma é ilimitada, então ela fica de uma forma restrita. Isso é óbvio, né? O corpo é limitado, a alma é infinita. Não tem como dizer que se mantém a mesma coisa, mas sim, a memória sim. Eles tinham todo esse conhecimento gravado dentro deles, de forma gigante, incrível. Mas mesmo assim, o que eles não tinham era o conhecimento intrínseco de que uma pessoa ela deve ser ouvida tanto quanto a gente ouve a Deus. Uma coisa que a gente aprende com Abraão. Abraão estava falando com Deus. Chega 3 homens na casa dele, ele percebe que era 3 anjos. Aí ele para de falar com Deus e fala assim, seguinte, Deus, dá uma pausa aí, a gente já termina essa conversa, a gente já desenrola, deixa eu ir lá conversar com os anjos agora. Qual é a lição que esse texto está querendo dizer? Claro que isso aqui não é físico, era tudo dentro de um sonho. O que esse texto está querendo dizer? O ato de você receber uma pessoa na sua casa é como se você estivesse recebendo Deus. Então naquela época todos eles queriam dizer, eu sou profeta, eu sou o cara. Para que eu vou escutar Adão? Para que eu vou escutar o mais velho? Vem a Torá fala o seguinte, honra o teu pai e tua mãe. Não se afaste das palavras de tua mãe, da sabedoria de tua mãe, dos conselhos de teu pai. O ato do não receber alguma implicação? Total. Acho que eu tô... Total. O ato de uma pessoa não conseguir, por exemplo, reconhecer um mestre, por exemplo, uma pessoa não conseguir reconhecer o rabino, por exemplo, o Rebbe, por exemplo. Não, uma pessoa qualquer. E ela entra no portão, ela quer conversar com você. Tudo que ela quer é conversar, mas você não quer conversar com ela. O texto tá bom, a gente vamos segurar em menos de um versículo. Eu vou contar uma história para nós finalizar. Vamos fazer o seguinte, vamos contar uma história. Baal Shem Tov, líder e criador da Hassidut. Líder do movimento Hassid e criador da Hassidut. Hassidut nada mais é do que um judaísmo com mais alegria. Um judaísmo com mais lehaim, com mais bebida, com mais álcool. E o que acontece é que Baal Shem Tov, ele faz o seguinte. Pode beber. Beber é pecado. O Baal Shem Tov, ele faz o seguinte. Ele pega ele pega um dia e chega um monte de pessoas que não tem leitura, que não conhece Torá, não sabe rezas, não sabe texto da Torá, não sabe o que está escrito aqui. Isso aqui que nós estamos fazendo? Nunca. Pessoas letradas, tal, mendigos, sabe, com aquele cheiro, daquele jeito. E ele faz tipo assim, comida, né? Ele faz comida e chama o pessoal para vir comer e tal. E daí, no pão que ele fez a bênção da halá, na parte do pão dele, ele dá para um. No copo da taça de prata dele, que ele fez o kiddush, a bênção do lehaim, do vinho, ele vai lá e dá pro outro. Tipo, ele fica se doando. E passa um dia se doando. Os discípulos dele ficam tipo... Nós queremos aprender a Torá. Nós queremos aprender sobre os Olamot, sobre os mundos, os anjos, os nomes de Deus. Nós queremos saber um negócio mais cabalístico que me ensina a flutuar. E ele fica dando atenção pra esses caras aí. Não tá lucrando em nada. O que nós tá ganhando com isso aqui? O que nós estamos recebendo com isso? Experiência. É experiência? Passa, anoitece, eles começam a fazer uma canção muito... É um tipo de canção que o povo judeu tem muito, chamado de Nigula. Esses Nigula, eles são uma forma de, através do álcool, da bebida e da canção, chegar em níveis espirituais muito grandes, extremamente altos.
Geralmente muito conhecido dentro dos grandes macumbalim, dentro dos grandes cabalistas, entendeu? Uma prática também que é feita mesmo Mas por que assim. eu me meteria nisso? Porque eles ficam mais alegres? Não tem como você receber a presença divina sem alegria. Então, sem álcool é impossível você receber Deus. Sem sério? música também é impossível receber Deus. Mas eu que nem eu sou Mesmo alegre, um eu não bebo. profeta, não é mais alegria. Eu não eu Mesmo os sou mais louco profetas, porque eu bebo, eles, sério. mesmo os profetas, para eles profetizarem, eles precisavam de música. E quando não tinha, a gente vê isso, por exemplo, no Ezequiel, ele manda trazer os profetas para cantarem para ele, porque ele não conseguia ter profecia sem música. É impossível. Tem que estar elevado, né? Tem que estar elevado, tem que estar com o espírito muito Nossa, que alto. interessante, hein? Espiritual. Então o Nigum não serve para isso. Então você vai fazendo Lehai, vamos fazendo Lehai, e vem aquela música, e geralmente os Nigum às vezes não tem nem palavras, às vezes tem 2, 3 palavras só, e às vezes é tipo é mais uma um repetição, som, né? Uma repetição, é mais um som, é isso, É quase isso. e a pessoa vai ganhando uma espiritualidade muito grande. Chega um nível que o Baal Shem Tov pede para todo mundo dar mão, gente, segura na minha mão, os discípulos dele, todo mundo segurando na mão do outro, assim, pá, segurando na mão dele, assim. E daí, através da espiritualidade que ele tinha alcançado ali, ele permitiu que todos eles ouvissem a reza de um pobre. Daqueles pobres lá, que estava lá, daquele jeito, tão simples. Na hora que eles começaram a ouvir a reza, o pobre não estava ali. Isso que é importante dizer. O pessoal não estava ali. Eles estavam ouvindo naquele momento a reza que estava subindo para o Shammai. Todos eles em coletivo. Esse é o nível do racidismo. Alegria pura. O céu é o limite. E olha lá. E o que acontece é que todos eles começam a escutar a reza daquele pobre. E as palavras que aquele pobre usava, aquela pessoa que não tem letra, que não estuda Torá, que não sabe o que é Tehillim, tinha palavras dos grandes sábios da Torá, de grandes versos do Tehillim. Proferida pelo lado dele. Proferidas de forma tão simples e ingênua, transmitindo mais sabedoria do que horas de assuntos de Kabbalah. Simplesmente através da simplicidade do indivíduo. Mesmo ele sem reconhecer a Torá, mesmo ele sem conhecer o hebraico, mesmo sem ele conhecer o que é Kabbalah, o que é Hassidut, mesmo assim, a linguagem de pai para filho no ouvido daqueles mestres fez com que a alegria deles fizessem todos chorarem de alegria. O principal aluno do Baal Shem Tov chamado Magid Mitzri, Rav Magid Mitzri. Ele ficou, perplexo. Eu pequei. Porque na Torá é pecado você contrariar o seu mestre. O rabino falou X, você fala Y, você está contrariando, é pecado. O que está escrito no texto da Torá, em Levítico, tem em Deuteronômio, tem várias passagens, né? Fala o seguinte: tudo que os juízes decretar, vocês ouvireis e fareis. Vocês devem fazer. O que o juiz falar, o que os rabinos falar, vocês devem fazer. Mandou colocar chapéu, põe chapéu, mandou colocar equipaço, põe equipar, mandou se descer, você desce, mandou se subir, você sobe, e assim por diante. Você tem que acompanhar. O que os tribunais decretar, você é obrigado a acompanhar. Não é você faz a sua espiritualidade, o mestre só está dando um apoio, não. O mestre ele vai te dar o apoio e vai ditar as regras para você crescer a sua espiritualidade. Você entende? Sempre vai precisar de um mestre. Não é tipo, eu vou chegando lá. Não é bem por aí. Não no judaísmo. Talvez lá fora. Aqui, não. Funciona bem assim. O Magid Mitzri falou assim: eu pequei. Eu errei. Porque na minha cabeça, eu rejeitei a sabedoria do meu mestre. O meu mestre estava reconhecendo a ligação que cada indivíduo, mesmo sem Torá nenhuma, tinha com Deus. E eu não conseguia enxergar isso. Eu só conseguia enxergar os títulos, os muitos títulos do povo judeu. Só conseguia enxergar os muitos textos, né? As caminhas, os textos cabalísticos. Eu só conseguia enxergar as coisas que eu estou acostumado aqui, espiritualidade máxima. Agora aquilo dali tem espiritualidade incrível. Do mesmo nível até. Só que sem nada disso. Porque todo indivíduo é importante. Nós somos filhos de Deus. E aí que está o segredo. Ele fica muito perplexo e ele fala: Hashem, e agora? Então passa-se algum tempo, ele vai
ficar na frente do Baal Shem Tov, e o Baal Shem Tov, ele sabia cada pensamento que a pessoa tinha e cada desejo que tocava no coração delas. Ele olhou para ele e falou o seguinte: o corpo peca, a alma não peca. Foi o suficiente. Magid Mesri teve aquela iluminação, ele tocou em Rokhmah. Rokhmah é tipo inteligência, né? Tipo um insight, aquilo que vem meio cru. Ele entendeu na hora, passou para Binah e chegou em Da'at, ele entendeu. O Baal Shem Tov estava dizendo o seguinte: o corpo nosso, aquilo que está dentro do nosso corpo, ele realmente ele é, porque o corpo ele é falho. A sua alma, ela nunca errou. A alma do Rav Magid Mesri, ela nunca falhou. Ela nunca desejou pecar. Uma alma nunca peca. Sendo assim, todo ser humano tem uma alma que nunca pecou. O que ele vai consertar, o que ele precisa consertar, é aquilo que está dentro do corpo dele. Mas o que está dentro do corpo dele não é toda a alma dele. No judaísmo a gente fala sobre 5 partes da alma. E mesmo que a gente fala sobre somente 1 ou 2 níveis, só para explicar alguma coisa, as 5 partes da alma têm que ser ditas, elas estão lá. Funciona a mesma coisa que uma vela. A vela tem o pavio, o fogo sai de dentro do pavio. E ele é enxertado para dentro do pavio, fazendo com que sempre o pavio consiga puxar o fogo para dentro dele. Assim é a nossa nefesh, imbuída dentro do sangue. Isso pode falhar. Mas o Ruah, Neshama, aquilo que estão acima do corpo, Hayai e Hidá, que nunca desceram nem para esse mundo, jamais falhou. Então todo ser humano, mesmo uma pessoa que seja um completo idólatra, ele ainda consegue passar uma mensagem de Deus. Você entende? E ele é digno de respeito e é digno de honra também. Claro que não é a mesma honra que a gente vai dar para o nosso pai, não é a mesma honra que a gente vai dar para o nosso mestre, não é a mesma honra que a gente vai dar para o nosso Rebbe, que é o rei, não é a mesma honra. Lógico, existem diferenças, mas sim, todo ser humano é digno de respeito. Mesmo aqueles seres humanos que está completamente imerso nas clipotes ao ponto de não ter mais livre-arbítrio, totalmente sendo controlado pelas mazalot, totalmente sendo controlado pelo sistema, sem ter noção de que ele está aprisionado pela tumá, pela impureza. Mesmo esse ser humano, ele ainda consegue revelar Deus de alguma forma. Existe uma frase racídica que diz o seguinte: não existe mal que não haja bem. Não existe bem nesse mundo que não haja mal. O mal e o bem está permeado em tudo. Então mesmo quando a gente vê uma pessoa, mesmo um homossexual, pior coisa talvez que exista no mundo depois do ateu. Mesmo uma pessoa que tem um nível desse, que não consegue reconhecer Deus de maneira nenhuma, que está esperando aquela porção da Torá chamada Behaloterra, o acendimento das velas no templo, a Hashem acendeu o coração dele, a Hashem despertar dentro dele alguma coisa para ele sair daquela visão que ele está trancado. Mesmo ele ainda consegue expressar Deus de alguma forma. Porque não existe bem que não haja um mal, não existe um mal que não haja um bem. Até mesmo para existir o mal, ele tem que ser vitalizado pelo Or Ein Sof, pela luz infinita. Mesmo o mal, ele é vitalizado pela luz infinita. Sendo assim, todo ser humano é digno de respeito. Beleza? Vamos finalizar hoje?